substituída por melhores sugestões existenciais e opções evolutivas. É a indução familiar, a indução da criança, a indução inicial social, a indução iniciática, as induções primárias da intimidade, a irresistibilidade às induções iniciais, os problemas com raiz da infância, as infantilidades remanescentes nos adultos carentes, as influências nefastas do ambiente sob a consciência suscetível, a indução maléfica gerada pela educação deformada, as falácias incluídas na educação pessoal, as inspirações baratrosféricas da infância, os fanatismos religiosos, políticos ou ideológicos, os fascínios de grupo, as coleiras sociais sufocantes do ego, as cangas emocionais, os guizos sob o queixo, as idolatrias lógicas, as superstições arcaicas, as sacralizações infantis, as retroideias ultrapassadas, a inteligência. Agora, gente, nós temos mais de 20 linhas só na fatologia sobre o assunto. Agora, como vocês estão vendo, isso diz respeito aos processos também da simpatias do povo e as tolices que são inculcadas na cabeça da gente quando a gente era criança e às vezes na adolescência. Agora, nós temos aí uma série de logias e falamos, o conscienciograma diagnostica exatamente as induções sofridas pela consciência na vida humana. A consciência lúcida não deve se permitir ser vítima de induções infantis quando doentias. Você ainda sofre de algum tipo de indução inicial negativa? Já estudou meticulosamente o assunto sob o ponto de vista autoconscienciométrico? Agora, eu quero dizer que esse tema, nesse verbete, tem 4 páginas, 44 logias e tem 10 máximos. Mesmo assim, se a Rosa quiser, pode aumentar a antagonismologia, faltam 3. E a sindromologia, faltam 2 só. De modo que tem muita coisa aí que se pode entrar na história. Vale a pena ver. Agora, aquilo que vocês não entenderam totalmente, vamos aqui debater e ver sobre essa indução inicial. Eu quero dizer que o detalhinho também tem mais de 20 sessões. Tá certo? Eu acho que com isso aqui, com jeitinho, é capaz do povo entender o que a gente quer dizer, né? Pode falar. Na página 59, a Sim. frase enfática, podia explicar como é que é esse diagnóstico pelo conscienciograma? O diagnóstico é o seguinte, a pessoa pega lá e começa a examinar aquilo que, por exemplo, ela está dando contra. Principalmente em coisas a partir do número 6 de cada folha de avaliação. Aqueles números que terminam em 6 em diante, ela vê. Por quê? Isso é na página à esquerda do conscienciograma. Então, por exemplo, tudo aquilo que ela falou, não, mas eu não estou de acordo com isso. Olha, quase sempre, tem uma indução infantil que ela está resistindo à renovação, à reciclagem. Isso é para começar. Agora, o problema é ver aquilo que ela acha que ela é boa e ver o que é que naquela folha de avaliação que ela é boa, que ela tem uma tendência de dar o contra naquilo que está lá. Seja qual for, ela verificar por quê. Geralmente isso é que é a priorismose. Entende? É muita priorismose que a base é toda da infância. Mas isso já não viria com a paragenética de outras vidas? Também, depende do caso, mas a paragenética quase sempre ela é menor. Nesse caso aqui, a genética é mais forte. É aquilo que atua da infância até chegar na meia-idade. Meia-idade. Tem muito disso. Agora, ó, as induções na vida são terríveis, né? Elas existem. Esse é o motivo que eu gosto de tudo na democracia, falando, ó, eu não estou aqui para convencer ninguém. É para não induzir. Porque só a minha presença já induz a opção de coisa, a sua já induz a opção de coisa, a dela já induz. A força presencial da pessoa já induz uma série de posicionamentos, posturas, atitudes, gestos, meios de reações que a pessoa tem. Entende? Então a gente tem que explicar, ó, eu não estou aqui para te convencer.
Eu estou aqui para informar. Você pega ou larga, mas pondera o que eu estou falando. Isso é que é o mais importante de tudo. Então, esse processo de estudar a indução inicial é muito sério. Agora, olha só os nomes que eu dou. Indução remanente, indução subsistente, indução infantil, indução primária, indução primitiva, indução prolongada, indução permanente, induzimento da infância, imaturidade primária, instigação irracional. E é muita coisa assim. Olha, raramente você vai encontrar uma pessoa que tenha lucidez, que ela não descobriu com o passar do tempo, até chegar na meia-idade, o que induziram a ela com bobagem na cabeça. Principalmente em matéria de simpatia, dieta, reações perante a natureza e outras coisas mais. Mas Quantos aqui não estudaram que você não pode? Você viu uma banana, não pode ver uma manga. Você viu uma manga, não pode comer a banana. Não pode tomar banho depois que você almoçou. E tem uma série. Não pode lavar a cabeça todo dia porque você fica burra. Não pode tomar banho. Agora veja, isso. De modo que vocês têm aí uma enciclopédia de bobagem, não é isso? Alô. Já julgaram fora a enciclopédia ou estão mantendo? Não, isso é da minha infância. Você há de ver gente defendendo essas coisas comigo lá em Uberaba. Eu desistia, né? Eu julgava a toalha. Não, tchau. Você vai conversar com o fulano, que ele tem mais jeito. De modo que o problema é esse. O Valdo queria exemplos de induções positivas. Indução positiva, o meu pai. Então quer dizer que você não quer lavar seu sapato, né? Tá bem. Hoje também você não almoça, porque amanhã você vai ter fome mesmo, vai querer almoçar de novo, deixa para amanhã. Então não vai lavar seu sapato, ele está sujo. O que é coisa de sujo? Amanhã você vai sujar mesmo, não é isso? É isso que você quer? Nunca pude esquecer a lição que ele me deu. E com a maior naturalidade, com essa veemência. Aí eu fui pensar, Bonas, mas ele está tão bravo com uma coisa tão pequena, o meu sapato. Que coisa. Agora, depois comecei a ver, a minha mãe sempre fala para eu limpar o sapato. Eu não posso andar com o sapato cheio de barro, porque senão vai sujar a casa. Lá em casa era um consultório odontológico, a entrada. Se sujasse, como é que ia ser? Tinha que limpar. Agora, depois, com o passar do tempo, eu cresci mais, faltava empregado, eu ia lá e varria a casa para minha mãe. Fiz isso muitas vezes. Valdo, o exemplo aqui da uma cirurgia preventiva, se induz a pessoa a fazer cirurgia, é positivo. Né? Depende do que é, né? Cada caso é um, né? Te vira. Você não precisa ter medo do assunto, que você não tem mioma, eu te garanto. Efeito... Mioma que eu estou falando de útero e de ovário. Eu gostaria que se explicasse a efeitologia da página 58. Tá. Efeitologia. Vamos nessa. O efeito das induções pelos exemplos das pessoas. É a força presencial, é o EPICOM. Mas então é uma indução positiva. Pelo menos os nossos EPICOMs são. O que é que a gente está seguindo esses caras? Agora, ela também é neutra, ela pode ser positiva ou negativa, depende do caso. Mas aí você escolhe, né, o que você quer, né? Ali é neutra, lá, tema central neutro. O que eu quero é que as pessoas cortem fora as excrescências da sua infância saborosa. Tá certo? Acabar com as bobagens infantis. Agora, a dogmática também entra bastante nisso, nessa indução. É o que entra mais, né? Principalmente se você que estudou em colégio de freira, é um problema. Em outras vidas. Colégio diocesano, entende? Diocesano, colégio da diocese. Nessa vida eu sou agnóstico. Com os padres seculares de batina preta, esses é que são os mais bravos. É esse aí que o Mário Palmério frequentou o colégio diocesano. Aí ele viu o que os padres faziam com a meninada, inclusive em matéria de pedofilia. Ele falou assim, eu vou fundar aqui um colégio, vou afundar. Eu vou fundar o colégio, depois afundar esse colégio diocesano. Foi isso que a gente ajudou ele a fazer, realmente.
colégio dele, em pouco tempo, engoliu lá os padres, as irmãs de caridade, o povo todo, e se transformou numa universidade. Agora, ele prometeu isso porque ele ficou indignado com as bobagens que ele via. Na época que ele entrou lá, o povo dele colocou ele lá no colégio diocesano, no Alto das Mercedes. Mas, ô chefe, o que mais? A última coisa, na sindromologia, a primeira, que é a síndrome da distorção imaginativa. O que ela tem distorção a ver com a imaginativa. O que ela tem a ver com a indução? O que a gente tem mais de bobagem na vida são as distorções. Agora, as distorções intelectuais é que dão, por exemplo, a eletronótica. Os PhDivas, eles têm distorções intelectuais. Eles estudam tudo menos eles mesmos. Por quê? Eles já se consideram um Deus. Um Deus é a pessoa perfeita. É o negócio do Sai Baba. Não, eu não me submeto a uma pesquisa. Eu sou um representante divino. Isso é o Sai Baba. Agora, pelo que eu entendi agora, essa síndrome aí, ela dá abertura para a indução, é isso? Ela dá uma... Agora, eu estou vendo aí que na linha de tiro aqui, eu estou vendo que o nosso chefe está ali. Escuta, eu queria depois te apresentar para o meu amigo que está aí, entende? O Osmar Ramos, o professor, que ele quer estudar umas coisas com você, porque a turma lá da La Chatre está querendo vender o livro dele. Então, você entrar em contato para passar uns livros lá para eles venderem. E outra coisa também, tudo indica que tem uma parte do Cristo Espera por Ti, lá da parte dele, que já tem uma edição em francês. Eu falei com ele que nós publicamos a edição aqui. Qualquer coisa você facilita tudo, que se tiver problema amanhã de dinheiro, você deixa comigo que eu arranjo, dou um jeito nisso. Tá certo? Que um senhor já traduziu a parte francês e conhece. É gente boa. Ele vai falar essas duas coisas com você. Eu vou te apresentar ele depois. Ele está preocupado com isso. Hoje eu conversei com ele. Vamos trabalhar nisso. Ele acha que lá eles podiam distribuir o livro melhor do que nós estamos fazendo aqui com a Editados. Pode difundir, entende mais? Porque ele está representando o movimento espírita. Os espíritas estão interessados no livro. Então vale a pena dar para... lógico. Vamos entrar nessa. Pois é, mas eles têm poucos exemplares, não tem lá, parece. Eles estão querendo muitos. Querem coisa para vender. Mas pode falar, professor. Professor, na página 58 lá, tem efeitologia. O efeito das induções pelos exemplos das pessoas. A condição da indução, quanto ao exemplo, ela seria ad eterno, numa condição positiva, homeostática. Ad eterno, por exemplo, em relação à escala evolutiva? É porque se ele hoje der exemplo, a tendência dele vai ser melhorar. Ele vai dar exemplo melhores em maior qualidade, maior número com o tempo. Agora, o exemplo, existe um mega pensando trivocabular, que é a síntese que eu faço de exemplo, que é o seguinte: os exemplos arrastam. Tenho anotado. Você está entendendo? Isso é a base de tudo. Agora, se o exemplo é bom, ele arrasta o povo, aquelas pessoas se sentem bem com isso, eles vão voltar a quem foi o exemplificador. É assim que se faz a interassistencialidade. É assim que uma pessoa se transforma em amparador extrafísico. Entendeu o nível? Não tem lógica? Total. O problema é esse, é o caminho que tem. Não tem outro jeito. Então, vocês têm que fazer exemplos que arrastam as pessoas. É isso aí. Bons. Tem uma segunda... Não é arrastar para o abismo, é arrastar para o pódio, o apex, né? O ápice. Tem uma segunda questão, professor. A gente debateu no PAI ontem o Livro dos Espíritos. Sim. E a gente vê lá o que seriam os espíritos, ou as consciências, né? Que fariam uma série de indicações. A gente sabe que tem um monte de coisa lá bem questionável. Mas há uma certa indução, parece, algumas mensagens, onde são passadas para o Kardec, para que ele faça certas coisas. Esse tipo de indução, como que ela se qualificaria? Ela seria também o negócio indução tudo é na inicial, base religiosa, a mensagem, a maioria ali, tem muita coisa furada.
Tem muita besteira naquilo tudo. Uma outra coisa, naquela época se falava em miasma. Você chegar, não vai lá fora que está cheio de miasma, isso vai fazer mal para você. Ninguém sabia o que era aquilo, nem nada. Entendeu? Já existia pasteurização, uma opção de coisa nesse sentido, uma ideia de Pasteur, mas aquilo não era bem difundido. É muita coisa furada. Escuta, mais ou menos alguns anos antes de Allan Kardec, havia um percentual enorme de analfabetos na Inglaterra. Analfabeto, totalmente analfabeto. Os caras assinavam em cruz. Pensa só nisso. É uma época bem obscura ainda, entende? Das trevas. O negócio era difícil. Século XIX. Mas a gente poderia considerar aquelas induções, eu estou colocando como indução, se não for, professor, me ajuda, por favor, mas se forem, como induções iniciais dentro desse contexto aqui, do verbete, as induções que as consciências faziam? Eles queriam ajudar. Então, ali, por exemplo, ele recebeu uma série de mensagens de santos da Igreja Católica. Está entendendo? Todo mundo exaltava demais Jesus Cristo, aquela coisa toda. Indiretamente era isso. Agora, é isso que levou a ele, devido à dificuldade de todo mundo estar combatendo, ele não levou o espiritismo para o lado da ciência, levou pelo lado do cristianismo, que era mais fácil de romper o caminho, para não morrer a ideia. Ele errou. Ele devia ter ficado sem massificação, com a turminha pequenininha, mas uma coisa depurada. Ele podia ir longe. Poderia caminhar para a conscienciologia lá no século XIX. Mas desviou, entendeu? Agora, ele tinha muita pressão de duas coisas. Primeiro, ele morava em Paris, e Paris tinha muita pressão da Revolução Francesa. Então tinha que acabar com tudo que fosse novo e fazer um novo mundo, que é a Revolução Francesa. Então isso é muito sério. A outra coisa que era mais séria ainda é que ele já estava muito doente quando ele começou a estudar o Espiritismo. Ele não passou nem 14 anos estudando Espiritismo. Foi menos que isso. Os consciências alertavam ele disso, né? Da doença. Não, falaram tudo. E ele morreu de aneurisma, né? Ele era retaco francês, rechonchudo. Então você já viu, isso mata logo, né? Hoje todo mundo sabe disso. Ele até que durou muito. Ele viveu 65 anos. Dentro do contexto, né? Foi muita coisa. A gente ficou com uma curiosidade ontem na aula, se alguma informação sobre o Kardec, se existe, se o professor tem, o que aconteceu com ele? Eu não sei das coisas, só sei que ele está trabalhando com outras áreas lá, que ele precisava, porque era para ele vir trabalhar com as coisas, mas houve tanto desvio que ele teve que atender aquelas coisas. Ele já tinha problema já em vida. O povo começou a fazer muita pressão em cima dele, muita crítica, e aquilo estabeleceu polêmica. Ele teve que fazer viagem. É só pegar a revista Spirit, sabe, a revista Spirit. Nós temos coleções originais, tudo aí. Tem ali no lá está falando essas coisas todas. A vida dele foi muito difícil. Outra coisa, ele era um mestre-escola, era um professor de tipo grupo escolar, você está entendendo? Da primeiro nível. Ele escreveu um livro sobre matemática para esse povo, escreveu um livro sobre idioma, mas era um professor desse tipo. E ele gostava muito de fazer as metáforas baseadas em química. Tem muita coisa baseada em química, às vezes algumas de biologia, mas a maioria sobre química. Olha o livro dele que você vai ver isso tudo. Agora, o problema não é esse. O processo é que, a hora que comunicam um monte dessas consciências com médio de tudo quanto é jeito, aquilo foi tudo levado pelo lado da religião. Entendeu? Agora, veio a metapsíquica, quis ajudar aquilo, não conseguiu. Que morreu logo. Depois apareceu a parapsicologia. E o que ela fez? É muito pouco até agora. E no Brasil virou uma cristolatria, né? Foi, não, aqui virou uma seita cristã, né, igual às outras. Agora, vocês viram que tem agora um filme que está sendo um sucesso, né, do Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes era o pai dos pobres. Ele escrevia no principal jornal do Rio de Janeiro, que era O País. E ele foi político, um alto cara, deputado, tudo, uma opção de coisa. E ele era uma cabeça. Eu não sei o filme, mas eu quero ver o filme com calma.
Agora, o povo está gostando do filme, independente do que está falando de espiritismo. Não? O filme parece estar muito bem feito. Agora, eu sei que ele nasceu num lugar chamado Riacho do Sangue. O Bezerra de Menezes. Riacho do Sangue. Já pensou um rio de sangue? Eu vi aquilo desde pequeno e falei, não, mas que lugar que esse cara foi nascer? É pior do que Monte Carmelo. Isso que lá em casa a gente já falava isso, já pequeno, né? Riacho do Sangue, foi o lugar que ele nasceu. Eu quero ver no filme se está falando as coisas que eu sei dele, se saiu tudo. Entende? Ele era chamado médico dos pobres. Até no Rio de Janeiro ele tratava dos outros. Todo mundo gostava muito desse homem. Agora, cabeça chata, tudo, sabe? Bem nordestino. Mas uma grande cabeça. Ele dirigiu também coisa da federação. Ele foi um cara que tinha peito. Ele era um strong profile. Sabe? Um perfil forte. Entende? Ele enfrentava uma personalidade forte. Para a época, século XIX, não é fácil, não. Século XIX, início do século XX. Eu quero ver isso aí, esse filme. Quando tiver, eu quero comprar aí. Está sendo um sucesso. Esse é um dos maiores filmes da atualidade desse ano, filme brasileiro. Hein? Não, Carlos Vereda. É esse aí que frequentou lá, que é de centro do Rio, ele se curou lá, por isso que ele gosta disso. Mas então... engaveta isso aí, não tira de circulação. É a página 58, em Legislogia, a segunda, a lei do retorno restaurador. Você pode explicar? A lei do retorno restaurador. O caso é o seguinte, retorno sempre tem essa lei, porque a evolução sempre tem uma volta acima, sempre retorna para aqueles pontos que a pessoa tem. Você dessoma, depois você renasce. E vai ter de novo, dessoma de novo, depois você renasce. Olha a lei do retorno. Tudo é assim. Agora, o que se passa? Existem determinados assuntos que você já conhece. Conheceu na infância. Então, agora volta aquele assunto para você fazer o retorno. É a lei do retorno para você entender seu assunto. Mas você tem que restaurar o assunto que você entendeu errado. Eles te ensinaram errado. É justamente a indução infantil. Entendeu aí? É. E cada dia tem um ponto a mais. Você subiu mais um nível. Entendeu? Pode falar. Só, essa condição de indução familiar é que eu já observei alguns casos assim que as pessoas elas acabam tendo várias reações similares ao dos pais e às vezes até o humor também é muito parecido com o dos pais. Eu tenho um caso para te contar que eu vi na minha infância e que chamou a atenção de Monte Carmelo inteiro. Eu estava no curso primário e tinha 2 rapazes do Tamboril, que era o bairro mais pobre da cidade, que entraram junto comigo na mesma situação. Um era mais velho que o outro, 1 ano, mas estava atrasado na estrada, os 2 entraram. Nós todos éramos da mesma classe do curso primário. Agora, o que se passa? Na minha a casa lá que meu pai fez, a partir dos meus 3 anos, é a Avenida Olegário Maciel, que é a principal rua da cidade, que é onde tinha o cemitério, que eles acabaram de derrubar o cemitério, e abriram uma artéria, como eles falavam. Eu falei assim, está saindo, nós entramos na artéria dos defuntos. Eu falava isso, da minha infância, já fazia piada, né, no negócio. Entende? Por quê? A artéria que eles chamavam era a avenida que foi aberta a partir do cemitério. Acabaram com o cemitério. Agora, na nossa casa, então, foi feito, e aí começaram a vir. Quando meu pai fez, era a última casa que havia, ou a primeira que estava caminhando para o mato. Hoje em dia, a entrada da cidade é feita por ali. Agora, o que se passa? Com o passar do tempo, outras casas começaram a aparecer. Naquelas casas, então, eu comecei a ver os amigos que vinham, o da frente, o outro vizinho daqui, o outro dali. Agora, o que se passa? Na frente, atravessando a avenida do outro lado da rua, tinha lá o seu Dante, que era um italiano, que era o barbeiro.
E eu tinha que andar com o meu cabelo sempre cortado, bonitinho. E o seu Dante, ele vendia revista. E eu era jornaleiro. Então trabalhava com ele. Você entendeu? Então, o filho dele, que era também barbeiro no mesmo salão, era muito amigo meu porque gostava de gibi. E eu vendia os gibis para ele na rua. Entendeu? Agora, o que se passa? Lá pelas tantas, aquela família dos 2 irmãos do curso primário precisava de arranjar emprego, porque o rapazinho já estava grandinho, já estava com uns 9 anos para 10. Então foram lá pedir de mão junta para o seu Dante ensinar a ser barbeiro para o mais velho deles. Todo mundo sabia daquilo, todo mundo pediu, eu pedi, minha mãe pediu para o seu Dante. Entende? Que o seu Dante falava num sotaque italiano muito carregado. Aí entrou esse meu amigo para ser barbeiro. Em 2 meses, o menino mudou o sotaque, começou a falar igual ao seu Dante. Você está entendendo? Outra coisa, como ele tinha que aprender a cortar o cabelo, a fazer tudo igual ao seu Dante, ele começou a ter os mesmos gestos do seu Dante. E o seu Dante era muito específico demais, era uma personalidade muito definida. Daí a pouco o menino falava, era igual ao seu Dante. Tudo dele. Em 2 meses ele mudou. Aí eles chegaram lá para ver o que ia fazer com o menino, porque como é que ficava? O menino começou a ser um macaco. Imitava tudo o seu Dante, o modo de falar, as expressões. Virou italiano igual ao seu Dante. Vocês estão entendendo? Não? Então você veja como é que esse negócio é pegajoso, é contagioso, é contaminador. Você está entendendo? Agora, isso eu vi na minha infância. Eu mesmo ficava pensando, mas como é possível uma pessoa assim? O rapaz não era burro, não. Mas ele macaqueou tudo. Uma imitação absoluta. Agora, outra coisa, se transformou num grande barbeiro. Com o passar do tempo, teve um amigo nosso que falou assim, olha, ele é melhor do que o filho do Dante, como barbeiro. Que imitou tudo. Mas o que leva a consciência, Valdo, a ter essa... Que traços que levam a consciência a fazer isso? Primeira coisa, uma personalidade forte, definidora, né? O seu Dante dirigia a família e todo mundo chegava ali. Ele era um cara que ia cortando o cabelo e ia falando, não, mas o prefeito aqui tem que ser o fulano. E acabou. E aquilo ele afirmava tudo. Então ele influía num monte de gente. É a personalidade forte. Agora chega um menino do curso primário, né, simplão lá, ele virou a canga em cima dele. Não, menino, tem que fazer assim. Não pode fazer isso. Limpa esse cabelo que não pode ter. Isso aqui não é lixo. Não dá um jeito. Eu lembro disso como se fosse hoje. Depois que entrou o rapaz lá, nunca mais via cabelo no chão, nem nada. Era só caía, eles iam lá, limpava tudo. Porque tem barbeiro desses antigos, vocês nem calculam. A gente ia passando, você chegar para cá, tá cheio de cabelo no sapato. Está entendendo? E outra coisa, eu lembro como se fosse hoje, as cadeiras do barbeiro eram Campanile. Campanile. Era de origem italiana também, e ele gostava daquilo. E outra coisa, era muito bem cuidada, limada, passada, limpinha. Campanile, entendeu? Tinha o lugar de você colocar a cabeça direitinho, chegava. Eu vi isso tudo. Agora, veja, ele era na frente de casa, era só eu atravessar a rua, estava lá, estava sempre com eles. Agora, o filho dele gostava muito de mim. Então, a gente conversava muito. Agora, eu vi aquela transfiguração do rapaz, acompanhei aquilo tudo dia a dia. É impressionante. Eu ficava encabulado com aquilo. Cheguei para minha mãe e falei assim, minha mãe, mas como? 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 Como é que é possível uma pessoa virar outra assim, desse jeito? Agora, um velho daquele... O seu Dante era careca, tudo já de muita idade. Agora, um menino desse, ele tem a mesma idade que eu. Ficar igual ele, assim? Como é que é isso? Aí a minha mãe falou assim, meu filho, tem paciência. De qualquer maneira, ele está aprendendo algum vocabulário italiano. Isso é a minha mãe. Agora, num adulto, por exemplo, que tem, assim, que é mais sugestionável,
Que traços que sustentam isso? Mesmo a pessoa, às vezes, não sendo sendo Ali, mais culta no caso tudo. dele lá, por exemplo, era o problema da pobreza, né? Ele queria sair lá do bairro dele, do Tamboril, que aquilo lá era uma miséria danada. Então, ele virando barbeiro, ele ia ter uma profissão bem correta. E outra coisa, lá na minha terra, o único barbeiro que havia era aquele lá, naquela ocasião, não tinha outro, não. Mas ele era criança, né? O rapaz Criança. que chegou lá. Agora, quando Mas tem todo mundo tinha que começar criança. Eu, por exemplo, não fui para o cinema com 10 anos e acabei sendo gerente. Não, entendi. É a saída. Mas no caso de um adulto que já tem uma certa cultura, já tem uma vida estabelecida, às vezes tem pessoas que são mais sugestionáveis. São. E o que E sustenta tem esses outras traços? também que não são imitáveis. Elas podem ser muito inteligentes, mas criam uma aura negativa e não tem jeito. Na minha terra também tinha, o seu Nhozinho era isso. O Nhozinho era uma inteligência, era o cara que escrevia melhor, que era capaz de fazer os melhores contratos, a coisa toda, mas ninguém confiava, porque achava que ele era doido, passava por cima das coisas, e só de você olhar para ele dava medo. Entendeu? No entanto, era um intelectual, querendo ou não era. Eu fui na casa desse homem umas 2 vezes só, eu evitava ele. No entanto, ele era muito amigo da minha mãe, das coisas todas, do meu pai, de vez em quando a gente tinha que ter contato. Senhor, essas condições elas podem chegar ao ponto, por exemplo, que a pessoa que força ou induz a outra a se comportar de determinado jeito, às vezes, pelo exemplo, dentro de um determinado padrão de comportamento emocional. Não é isso. Agora você vê, nesse caso do barbeiro, ele estava ensinando uma profissão para o outro. Não. Quanto mais o outro imitasse, melhor. Não, nesse caso... Não podia reclamar. Não podia reclamar. O cara foi um pouco exagerado, né? Na imitação, demais. Mas... Ele não manteve o respeito à personalidade do outro. Ele quis criar alguém à sua própria imagem. Criar o Deus à sua imagem e semelhança. Sabe daquela história? Deus, né? Ele quis criar, foi isso. Mas o que eu queria entender, assim, por exemplo, pegando esse caso, já que o senhor colocou ele, a questão do temperamento pessoal, por exemplo, o temperamento do rapaz, o temperamento lá do barbeiro lá, chefe. Ele seriam muito diferentes, ou teria que haver uma similaridade de temperamento, ou se essas induções elas fazem suplantar o temperamento? Eu acho? Para mim, aquele rapaz já tinha estado na Itália e já teve vida com aquele cara. Inclusive com aquele cara. Atender. Essa foi a opinião da minha mãe. Ela viu isso logo. Eu disse, meu filho, você sabe se vocês não estão vidas entrelaçadas no passado da Europa? Isso é minha mãe. Viu logo. Que era demais. Era demais. Por exemplo, o filho dele já não era tanto. O filho legítimo. Era um brasileiro, porque ele tinha casado com uma brasileira. Era um brasileiro, já não era tanto. Ele já tinha uma certa personalidade, era mais alegre, aberto. Esse que era meu amigo. Entende? Era diferente. Aquele negócio que o senhor fala do rapport, né? Existe uma indução, mas existe já uma predisposição da pessoa dentro daquela linha. A paragenética está nos bastidores e atrás da porta. Você, porque não abriu a porta direito, você não viu o que está atrás. Puxa a porta que você vai encontrar lá. Tudo tem sua razão e tudo tem ligação. O que é que eu falo? Vai ser muito difícil arranjar alguém que você já não teve contato com esse alguém. Sempre você teve. Ainda mais dentro de família, né? Se a gente for considerar família, então, né? Então, família nem se fala, né? A família nuclear, isso é demais. É só para ele... Senhor, lembrando desse caso aí do barbeiro, existe uma descoberta recente da neurologia, que é os neurônios espelhos, que exatamente mostram essa tendência, dependendo da pessoa numa condição de submissão, ela faz esse comportamento de imitar. E existe até uma estrutura genética neurológica. Existe. Agora, o que eu vejo é o seguinte, imitação, ela é universal ou cósmica. O negócio todo é esse, é cósmico. Lembre-se da questão do 11º macaco. A hora que ele foi lavar a fruta, o outro viu, começou a lavar a fruta. Daí a pouco aquele irradiou de tudo quanto é jeito, criou um holopensene. Então, isso, a imitação é um negócio sério. Por isso que eu desejaria que aparecesse um serenão para vocês imitar o serenão.
Isso seria ideal para mim, ia me ajudar demais. Queimar etapas. Porque o exemplo funciona... Toda essa teimosia de alguns de vocês ia desaparecer até a próxima semana. Isso aí ser mais... Já pensou? Eu ficar livre dessa teimosia aí da turma, de uma semana para outra, Adriana, presta atenção. Viu? Como é que já... Agora, ó, o Tri Parada Dura seria o primeiro que a gente ia apresentar. Entende? Ia apresentar. Vamos dar um jeito de abrandar, né? Quebrar as arestas. Está entendendo? O prof. Está vendo? Tá vendo? Isso é o Tri Parada Dura, o prof. Que é a expressão aqui do Paraná, né? Prof. No caso, a imitação é a base que só funciona se imitar, né? O exemplo. O exemplo, às vezes, agora, não é seguido, né? Não tinha razão, a hora que chega lá o evoluciório, que eu pedi para ele, ó, vê o que você me ajuda aí, no colégio dos Epicons. Entende? Que é o colégio, querendo ou não, é o colégio. Tá certo? Eu estava certo. Cada exemplo. Então, o problema do exemplo pessoal é um negócio muito sério, não é isso? Eu sempre estou falando aqui sobre o exemplo pessoal. Esse aqui até que eu não coloquei, mas é terrível, né? O princípio do exemplo pessoal, eu chamo de PEP, não é isso? PEP. Bom, na pré-ressoma, a gente pode trazer uma ideia do curso intermissivo, não do período intermissivo. Isso é uma indução que é feita para a gente poder minimizar não é só isso. Você mesmo, às vezes, costuma arranjar as induções. Olha lá no meu livro, Projeções da Consciência, que tem o Tancredo. O Tancredo, então, estava estudando e fez uma reprodução, mais ou menos, da vida que ele ia ter aqui, para ele seguir tudo. Então, veja, isso é mais do que indução. É muito mais sério. Na pré-ressoma, que tipo de força energética existe para vincar a ideia? Não, o problema maior mesmo é a autolucidez para a pessoa depois recuperar os cons com menos dificuldade. As unidades de lucidez. Então, quanto mais lucidez você expandir lá, melhor. Esse é o motivo que muitos dos cursos intermissivos, os alunos são levados para a atmosfera igual essa do interlúdio, aonde o povo é praticamente induzido pelo ambiente a só pensar o correto, só o equilíbrio. Entende? Então, já pensou, se uma pessoa passa lá uma boa temporada, ela vai ter tendência de sair muito mais equilibrada do que entrou. E aquilo vai ficar por muito tempo. É o que eu desejaria ter aqui. Aquele negócio que eu falo do Lava Jato. É aquele negócio que eu falo lá também da holoteca. A pessoa entra de um jeito e tem que sair de outro, diferente. Então, é uma série de induções que tem. Por exemplo, que nós induzimos o povo aqui sobre a natureza. Não é todo lugar que é assim. Nós falamos, ao mesmo tempo, da alvenaria, da tecnologia, das construções, mas também, ao mesmo tempo, falamos da Mangueira, da Amarilis, da Maria Sem Vergonha, que é a flor, né, das Amoreiras. Eu mesmo cheguei aqui e falei, ó, vocês podem colher jabuticaba, amora, tudo isso que não paga nada. Agora veja, o povo aqui vive numa fartura muito grande, é aquilo que eu falo. Já pensou se fosse na minha terra? Se eu entrasse no lugar desse, eu ia ficar todo dia, o dia inteiro comendo fruta. Até dar dor de barriga, diarreia, o diabo. Agora aqui não, todo mundo está na... Eu falo, ninguém foi lá comer nada. Falei tudo, ninguém foi lá. Depois que saiu aqui tinha gente? Que as frutas estão lá tudo no chão, tudo preto, de tanta amora, tanta coisa no chão. Enquanto aquelas laranjeiras lá em cima, depois do rio, as mexeriqueiras, elas estão dando fruta? Hein? Então, não, mas tem uma lá que é docíssima. Eu já tive lá há muito tempo, eu chupava muito. Tem. Que lá, naquela época, eu contei, já tinha, acho que 12 mexeriqueiras. Vale a pena ver aquilo lá.
Lá tem coisa boa, lá tem uma delas que é uma delícia. É que deve estar tão doce que é o seguinte, a hora que amadureceu, tem gente que vai lá, que já conhece, tira tudo. É essas que a gente pegava e trazia para o almoço aqui. Está caindo. É. Ah, já? Ainda tem mais, ainda tem muita verde lá ainda. É. E jabuticaba verde ninguém come. Possível contribuição aqui. Na antagonismologia, poderíamos falar em antagonismo, ambiguidade, absolutismo? Rosa, você tem que ponderar isso aí, Rosa. Tá certo? Ela que dá o veredito. E na remissiologia também, Bray Washington e antepassado de si mesmo. Não, mas esse aí você pode arranjar mais 10 que tem. Isso aí. E outra coisa, a Rosa decide. Se ela falar, eu vou ponderar, então. Entende? Professor, eu estava pensando em termos da Evolucim, né, que vai lidar com criança e possivelmente... Já está lidando. Já está lidando. E vai ter muita indução inicial, de alguma maneira. Até que ponto você passar uma informação, mesmo se for evolutiva... Só passa coisa boa, sem besteirada, né? Coloca a criança... Eu sou contra aquela orientação da psicologia. A psicologia acha que a criança deve ser conservada criança até quando não der mais. Então você vai encontrar assim do canguru, muita coisa disso é por causa da psicologia. Se vocês colocassem a pessoa já madura desde cedo, ia melhorar. Agora, acho o seguinte, não pode exagerar nem numa coisa, nem noutra. Se a gente fizer uma inculcação numa criança e tirá-la do brinquedo muito cedo, mais tarde vai dar um problema, vai implodir alguma coisa na personalidade dela. Mas a gente também não pode querer conservar eternas crianças, todo mundo, isso aí está errado. Então o problema é clarear. Eu, por exemplo, eu vi tanta coisa na minha infância que estava errada, devido à indução das pessoas de mais idade, que eu procurei fazer, inclusive, uma listagem de tudo para mim entrar nisso. Quando eu fui para o internato, eu sabia de uma opção de coisa, que já era isso que hoje se chama de mito popular. Aquilo que o povo acha que é. Mito popular, é isso, a realidade é essa. As revistas hoje trazem até isso. Eu, já em 1944, eu já tinha isso comigo. Tem tempo que eu vi muita bobagem. Minha terra era cheia disso. Minha terra era o povo que usava alecrim, né? Homem, aquele homão fortão, machão, com alecrim na orelha, pra você ter uma ideia, para afastar o mal olhado. Isso é comum. Pois é. Tinha alecrim por todo lado. Arruda, tudo isso. Então, veja, isso aí eu achava insuportável. Mas, Aldo, até que ponto, por exemplo, para uma criança, você trabalhar com conscienciologia, qual é o limite de ser lavagem cerebral, dogmática e o limite não que você está passando? Isso, não existe. Se a criança tem lucidez, ela vai debater com você porque ela te fala tudo na cara. Entendi. A criança não fala no meio termo. Agora, o problema é você, que é você que é o adulto. Sei. A turma da evolução é que é o negócio, não é a criança. Agora, eles têm que informar e transformar aquela criança o mais depressa possível em gente. Você está entendendo? Mas respeitando. A menininha vai ter a boneca dela, claro. O menino vai ter o caminhãozinho. Você está entendendo? Mas, ao mesmo tempo, vamos trabalhar com a EV, vamos ver a energia como é que é. Isso é que é o importante. Porque existia um receio, pelo menos assim nos debates, até do pessoal da conscienciologia. Não, mas a pessoa com o tempo, que os professores, eles vão ver os limites de cada coisa. Entendi. Isso aí é fácil. Agora, são os fatos que vão orientar essa pesquisa. Com o passar do tempo, eles vão entender tudo. Uhum. Vale a pena. Aqui, trabalhar com criança é um doce de coco, né? Por exemplo, eu deveria chamar vocês todos de criança, mas vocês não são criança mais. Vocês têm visão curva atrás do morro, se puder, dá um rasteiro até no vento. Então é preciso ter cuidado com isso. Você está entendendo como é que é? Agora, com criança é fácil. Entende? Quem trabalha com criança ou tem síndrome do infantilismo, por exemplo,
já podia deixar, mas continua porque é apaixonado pelo assunto, são pessoas que estão felizes da vida, né? Estão bem condicionadas dentro daquela situação. Agora, a criança precisa da reeducação. O problema todo é esse. Isso aqui é o serviço nosso da reeducação. É mostrar a bobajada infantil que a gente tem na cabeça. O que ainda tem gente com besteira infantil não está no gibi. É que a gente não pode, quando a pessoa chega e fala uma bobagem, você não pode estar expondo aquilo, tem que ir com calma, né? Porque isso aqui, todo mês tem gente aqui com alguma bobagem enorme. Então, sob processo parapsíquico, sai de baixo. É o pior que tem. As bobagens que tem sobre parapsiquismo não estão no gibi. São terrivelmente supersticiosas. E olha, é gente do toque. Eles têm o toque. Você está entendendo? É gente perturbada. É muita gente assim. Olha, nos Estados Unidos, em certos lugares, você não pode falar em assédio. Na Índia, em qualquer lugar. Não é de bom tom falar em assédio. Você está entendendo? Então, como é que fica? Você quer impregnação mental, inculcação pior do que essa? Então, a pessoa, ela vai ao léu da vida, de qualquer maneira. E uma outra questão aqui na página 58, na politicologia. Sim. Aí é uma dúvida, assim, como é que o senhor escolhe, no caso, as cracias para colocar ali naquela aquelas questão? correspondem a alguma coisa. Vamos ver se essas correspondem. Asnocracia. Sim, total. É o que tem mais. Tá. Cleptocracia. Sim, que é é aquela que rouba. Corrupção. É, corrupção. Tá. A corruptocracia. Ok. Lucidocracia. É o que a gente precisa de ter. Mas, por Tanto exemplo, a pessoa que é a vítima, quanto o outro que está querendo induzir os outros. Falta lucidez. E conscienciocracia, é o que nós estamos tentando implantar. Isso. Agora, por exemplo, por que não está aqui a democracia? Por que o senhor essa escolheu tem não todas. colocar? A democracia, essa é arroz com feijão de Entendi. todas. Essas Então, aqui são mais específicas para esse são tema. bem específicas. Entendi. Agora, eu acho que essa aqui também, viu, faltam só duas, ela vai acrescentar. Ela é especialista aí. Aceita sugestões, mas não paga nada. Tudo gratuito. Porque tudo é voluntário. Sim. Eu posso voltar à pergunta Volta de ontem? que era de antes. Então, ontem eu fiz uma pergunta assim, de uma família de sinônimos, como é que se escolhe a principal, aquela que é mais abrangente? Aquela... Eu falei ali qual que era. Falou qual que era naquele caso. O que você não entendeu mais? Não, eu não entendi a técnica. Porque naquele caso, ok, o senhor disse qual que é aquela que alcança a cosmovisão do assunto de uma maneira nítida e mais correta. Então, veja, correção, nitidez e abrangência. Se você conseguir uma coisa dessa, você liquida com o assunto. Ninguém vai reclamar de você. Não, mas vá aprofunda, dá um exemplo, assim. Arranja qualquer um que você queira, arranja aí uma série deles. Qual que é o maior? Tá, por exemplo, tem lá servilismo, tem puxa-saquismo, tem capachismo, tem vários. Dessas três, você quer que eu fale qual é a maior? Deve ser o servilismo. Tá na cara. Mas assim, esse até é um pouco mais claro, mas... Arranja outro, te vira, o negócio eu tenho que abrir o laptop. Eu quero ver a sua. Eu tenho que abrir o laptop e olhar aqui. Pois é, então veja. Porque assim, às vezes, como é que você vai saber Escuta, qual é o que isso tem que você mais? está querendo, chefe, eu vou te dar uma dica. Você já viu falar num negócio chamado tesauro? Você está faltando a estudar o tesauro. Não, mas eu tô... Pega, por exemplo, o tesauro. Nós temos um tesauro da projeciologia que a gente já fez. Eu tenho o meu tesauro da conscienciologia, que eu estou colocando na enciclopédia. Tesauro é o seguinte, é aquele dicionário que você tem com todas as palavras sinonímicas sobre cada assunto. Mas você vai ressaltar, enfatizar só aquela palavra que deve ser usada. Exato. As outras você tem que esquecer. Você está caminhando, você está querendo entender o tesauro. É isso. Agora, faça o seu. Porque tesauro é a coisa mais difícil que tem. Em línguas por aí que existem, os melhores tesauros que existem devido ao processo de dinheiro é sobre a língua inglesa. Eles têm tesauros que valem a pena. O Brasil, os tesauros são frágeis, são fracos. Entende? E há muita briga ainda entre Brasil e Portugal sobre idioma, então isso cria problema com o tesauro. Sei. Agora, eu tenho os tesauros, por exemplo,
vidas sucessivas, reencarnação, palingenesia, seriex. Então eu falo assim, ó, melhor é seriex. Claro. É esse que a gente deve usar, esquecer o resto. Só falar nos outros quando tiver que falar, por exemplo, na arcaisticologia, que é o arcaísmo. Entende? Então você tem que estudar o tesauro. O tesauro é aquilo do momento, aquilo que se estuda no Zeitgeist, certo. Aquilo da contemporaneidade, é aquilo do dia que passa. Entendi. É o momentoso. Então, isso é que interessa. Isso é o que interessa mais, tá? Essa é uma boa dica aqui. Mas esse aqui é o tesauro. Porque, por Agora, exemplo, eu já escrevi coisas sobre tesauro. Procura a palavra tesauro nos meus textos, que você vai ver o que a gente está falando. Quando o senhor fez o mini conscienciograma das patologias humanas no Homo sapiens pacíficos, sim. Teve que ter isso, não é? O senhor Tudo teve que tem. escolher qual era Eu a palavra que ia por exemplo, principal. para fazer aquilo lá, 100 itens lá, Isso. dos patológicos. Isso. Tudo foi feito de acordo. Mas aquilo é pequeno perante a enciclopédia. Hoje nós Claro, temos mais na enciclopédia. lógico. Agora, alguns daqueles ainda não trouxe como verbete aqui, ainda falta colocar. Trouxe alguns, mas não todos. Aqueles 100, eu estou sempre compulsando, quer dizer, consultando eles. Eu tenho sabe, aquilo inseparável. Eu tenho como se fosse assim um folheto sobre o assunto. É um livrinho. Porque no caso da política, por exemplo, que é essa questão da política nosográfica, regressiva, o que é melhor? É pegar aquele traço que aparece mais entre todos os políticos, é isso? E chamar atenção para o assunto. O Brasil hoje, por exemplo, qual é a patologia que aparece mais? Não, porque é corrupção. Mas, todo assim, mundo sabe. Esse é o tesauro. Tem vários tipos, né? Sei, mas aí você vai classificar agora. Isso. O problema todo é identificar o nó górdio. Está entendendo? O locus. O nome que eu chamo também é megalocus. Esse é que é importante, é saber isso. Se você identificou o resto, a taxologia, a classificação, isso é outra coisa. Isso é secundário. O negócio é saber o quê? É o isso, factual. é isso aí. Aquele do dedão. Aqui, ó. O que você vai pôr? O indicador em cima. Isso é que interessa. Agora, eu estou aqui com uma pergunta. Na definição, estamos tratando de quem induz e de quem é induzido? E a indução relacionada às consciências? Qual é o problema? Vamos trabalhar com todo tipo de indução e ver as que prestam. A indução que às vezes a gente faz. Eu, por exemplo, não cheguei aqui e falei, gente, eu convido vocês a visitar todas as árvores que estão carregadinhas de fruta. E vamos comer, chupar a fruta. Isso é uma indução. Tudo que a gente fala aqui tem uma indução. Mas veja, essa indução é negativa? E eu estou tratando hoje aqui, nesse verbete, das induções patológicas. Agora aqui outra pergunta. Em parafatologia, a carência das energias conscienciais dos ingênuos. Qual a relação com a indução inicial? Bolas. A indução inicial existe mais nas pessoas que são ingênuas, bobinhas, suscetíveis, que são impressionáveis, que são, no caso aí, quase que hipnotizáveis. Então são ingênuos, são inexperientes, são imaturos. Agora, outra, em fatologia, as inspirações baratosférias na infância. Poderia comentar e exemplificar? Inspirações baratosférias, nós já falamos aqui. Por exemplo, a pessoa, você não pode misturar as frutas, senão dá um problema, você vira a cara para as costas, dá estupor. É assim que eles falaram na minha terra. Então precisa ter muito cuidado. Não tomar banho depois que você comeu alguma coisa. Que isso aí pode te matar, dar uma congestão. É o nome que eles usavam, congestão. Agora, sabe que muita coisa disso veio de Portugal, né? É da época do Dom João. Muita coisa dessas simpatias. Que o povo era analfabeto total. Vinha uma pessoa, falava uma coisa, todo mundo seguia aquilo. Que vinha da corte. Hein? A escravo, tem uma opção de coisa que é da África até hoje. Pois é, pois então, para não comer. Era tudo tapiação. Agora a outra. Estou iniciando minha autopesquisa e ao tentar a prática do EV em um maior número de vezes por dia, para tentar um desbloqueio emocional que vinha se manifestando, tenho tido dor de cabeça constante, além de não conseguir sentir
a energia como acontecia antes. O que pode estar acontecendo? Primeira coisa, faça um check-up. Você está havendo aí, talvez, junto desses bloqueios, pode ter alguma coisa no processo seu. Isso aí que nós estamos falando chama-se ressaca energética. Quando a gente faz, mexe com a energia, e você tem uma ressaca energética, precisa examinar para ver o que tem atrás disso. Pode ser que tenha assediador, mas pode ser também algum processo físico. Não é para ter. Agora, veja, o EV, ele faz, em primeiro lugar, do que tudo, a identificação dos diagnósticos. Isso aí está te chamando a atenção para alguma coisa. Precisa saber se tem alguma coisa. Qual é o motivo disso? O processo de dor de cabeça. Se você tem dor de cabeça há muito tempo, qual é o problema? Qual é a causa disso? Se é um processo de oftalmológico, se é um problema de circulação, se é um processo de intoxicação, se é um problema apenas, por exemplo, de sol, mais clareza ou mais claridade, se examinar. Agora, outra. Em exemplologia é citada a indução desde a infância. Existe maneira da criança se defender? Depende do nível de evolução dela ou é a responsabilidade maior dos pais e educadores evitar isso? Em primeiro lugar, a criança, ela é ingênua, inexperiente, imatura, simples e ignorante. Quem é responsável são os pais irresponsáveis. De modo que eles é que têm que saber disso. E eu estou falando aqui para pessoas adultas. Para que essas pessoas, que somos nós, estejamos autoconscientes do processo, da indução que a gente recebeu, e que muitos de nós ainda têm isso remanescente em si mesmo, e também para que a gente evite a fazer induções negativas sobre as outras pessoas. Outra coisa, que tipo de interpretação e comprometimento gera a pessoa que faz induções patológicas ou de guia cego? Analise a situação dos pais que não preparam a pessoa para o mundo, e sim somente para inflar seu ego de pai. Olha, isso aí, os pais estão errados, mas às vezes, veja, só de já dar um corpo para aquela pessoa, ele já fez algum favor. Porque às vezes ninguém estava querendo nem chegar perto da pessoa. Está cheio de consréu que está chegando aqui. De modo que pais, vamos com calma, é preciso saber, né, até que ponto que foi. E quem é que tem culpa? Há atenuantes e agravantes dessas coisas todas que a gente tem que levar em consideração. Você abordou em outra ocasião o megapeso. O tradicionalismo seria o principal? No caso, funciona também como mega indução inicial? Não há dúvida, você está certíssimo. Gostei de ver que você guardou o termo, megapeso. E outra coisa, existe já alguns verbetes que a gente já trouxe aqui, né? Sobre o processo, não só de megapeso, mas tem outros. Sobre o problema das coisas erradas na vida, né? Tem uma série deles. O problema é ver qual é a atitude, o modo e o jeito. Vivo na França há 13 anos e em minha busca de conhecimento espiritual cheguei até as tertúlias. Olha, não confunda tertúlia com as Tuileries, tá certo? Estou online com vocês há 1 mês e tenho dificuldade ainda de entender tudo, mas isso é outro papo. O senhor acabou de falar que aqui na França foi traduzida a sua psicografia Cristo Espera por Ti. Não, mas ainda não foi levado para lá. Foi traduzido, mas ainda não foi publicado. Gostaria de saber qual é o título traduzido em francês. Osmar, qual é o título traduzido em francês do livro? Hein? Fala aí. Fala aí para nossa amiga. Tatão. Ah, é? Você ouviu bem? Online. Alô, França. Que a pessoa está falando da França aqui, precisa a gente enviar isso aí. Então, eu acho que ela entendeu, né? Tá bom? Então vamos nessa. Tá vendo? Eu já tenho uma leitora atrás do livro, antes dele ser publicado. Sai dessa, hein? Vamos ver o que vai dar, hein? Saiu tudo. Tá vendo? Eu fui conversar no negócio aqui. Eu fui falar com ele, que ele é o nosso chefe lá da Editares. Sabe? O Max, aquele ali, ó. Ele vai conversar com você depois. Tá certo? Eu falei, eles escutaram lá na França. A gente não pode falar nada aqui, porque senão os marcianos aparecem. O negócio são os marcianos, eles podem aparecer em qualquer hora, né? Agora,
Outra pergunta. Podemos dizer que na sua relação com o EM havia um processo de indução? Até um certo ponto, indução recíproca. Outra coisa, uma dupla evolutiva tem algum processo de indução? Tem. A indução mútua. Outra coisa, você com o gato tem algum processo de indução? É lógico, domesticação mútua. Por aí vai, eu já tenho uma listagem de tudo isso. Agora, tudo bate na questão da educação mútua ou domesticação mútua. Isso é inevitável, não tem jeito. Mas agora, o chefe, você quer falar? Faz favor. Aquela hora que você falou do barbeiro, houve um caso... Ele é italiano, ele não pode esquecer, não pode. Não, eu lembrei de um caso, era um monge budista brasileiro. Sim. Coisa de 15 anos ou mais atrás, ele apareceu muito na televisão, era muito entrevistado. Ele mudou o modo de falar do jeito oriental e as feições também mudaram. O olho ficou puxado, ele ficou com uma feição de chinês. Quer dizer, aí a indução. Agora, eu queria saber como que ocorre isso. Primeira coisa, precisa saber se ele não fez algum puxadinho do olho, né, pela plástica. Essas coisas diz ele que foi natural, não sei. Né? Mas não é possível, né? Não, agora, olha, o meu irmão, por exemplo, ele era chamado de Tanaka quando pequeno. Tem muito menino que parece japonês quando pequeno. Não, mas não era. Meu irmão era assim. Mudou a feição depois. Aquele que esteve aqui. O apelido dele era Tanaka. Todo mundo gostava demais dele. Agora, Tanaka era o cara que mais plantava arroz na minha terra. Então, era um japonês fora de série. Todo mundo gostava do Tanaka. Mas o caso dessa transfiguração, se ela foi real, ela ocorre primeiro numa transfiguração do psicossoma, que depois passa para o soma. Pode ocorrer isso? Pode. Pode ocorrer devido ao processo da alteração. Porque o que orienta a forma do corpo, antes de mais nada, é o psicossoma. E o psicossoma é o corpo dos desejos. É o corpo das emoções. Então, aquele paracorpo, se a pessoa tem uma emoção baseada naquilo, já vai moldando, através do psicossoma, aquilo que a pessoa é. Uma outra coisa, a ciência hoje admite que uma pessoa arranja um cachorro, começa a viver com o cachorro, todo dia está com o cachorro. Com o passar do tempo, tem coisas do cachorro e da pessoa que ficam iguais. As reações são iguais. Outra coisa, pessoa não é cachorro, cachorro não é gente. No entanto, eles ficam parecidos. Você vê logo, fica parecido. Entende como é que é? Então, como é que fica? Você já pensou, você arranja um cachorro, daí a pouco você está coçando a orelha igual o cachorro. Já vi gente passeando com cachorro. E outra coisa, o cachorro vai começar a latir italiano. Como é que fica? Valdo, certo? Como é que fica isso? Tem uma pessoa que passeia com o cachorro aí pelo CEEC, não vou falar o nome. Não, chama passeador de cachorro. Parece o dono. Você sabe, aqui, uma das coisas que eu já expliquei lá no Projeciologia é o seguinte: quando eu comecei a sair muito do corpo, eu então encontrei com os assediadores que estavam danados da vida com a gente, que saía e ia a certos lugares fora do corpo. Aí eles começaram a me xingar. Uma deles era passeador de cachorro! E gritava aquilo contra mim. Por quê? O que era passeador de cachorro? É o benfeitor, o amparador que tira a pessoa do corpo e faz ela ter uma projeção. É o passeador de cachorro para eles. Eu já escrevi isso, está lá no livro. Agora, pois é. Então, passeador de cachorro. Agora, passeador de cachorro hoje é uma profissão. É o walker, dog walker, que é o nome. De modo que o passeador de cachorro, para eles, é a gente que mexe com o cara. A gente vê em filme aquele bando de cachorro, o cara levando o cara para... Pois é. Não, e levando uma porção, né? De vez em quando eles correm, o cara tem que correr atrás. De vez em quando os cachorros puxam o sujeito, ele não consegue segurar. É um problema. E ele tem que saber direitinho o nome dos cachorros para chamar tudo. Agora, veja, isso é muito bom porque a pessoa aprende, né? Daí a pouco ela vai aprender a mexer com aqueles cachorros que puxa trenó, etc. Tal. Ele vai ficar doutor no assunto, vira profissional. Né? Sim. Pega aí. Aqui, ó, a pessoa só pode falar com a clava na mão. É a clava. Dizem que o cachorro tem uma origem chinesa, né? Pelo uau-uau, é chinês. Eles conservaram a língua, né? É isso aí, tá certo?
Agora, o problema todo é esse, não é isso? Quem é que está aí com o microfone agora? Professor, tem alguém? Aqui, à esquerda. Esses comportamentos que o adulto continua apresentando ao longo da vida, que tem a ver com essa indução inicial, eles são indicadores de comportamentos já apresentados numa vida anterior, que foram startados na infância? Depende. Mas o caso mais todo, cronificados? a gente tem que ver uma coisa antes disso. A coisa mais séria que tem é a pessoa que não tem neofilia. Ela não busca coisa nova. Não há renovação e nem reciclagem. Quando a pessoa é assim, não é só dessa vida, quase sempre vem de vidas anteriores. Então é aquela pessoa que é estratificada. Ela é uma pessoa só, é o mesmo jeito, já sabe como é que é, já sabe as reações dela. Ela fala 5 palavras, são aquelas 5 palavras que resumem a vida dela, não passa daquilo. Entende? Então, o dicionário cerebral é pequeno, ela não quer saber de novidade nenhuma. Ela não é novidadeira, entendeu? Ela é regressiva ou estacionária. Nós chamamos mais de estagnante. Ela está estagnada, ela não sai dali. Que trabalho assistencial pode ser feito com uma pessoa? Uma pessoa dessa é fazer com que ela faça a reciclagem. Agora, para isso, ela tem que se reorganizar, disciplinar, arranjar método na sua vida, enfim, fazer pesquisa dos próprios erros e mostrar, antes de mais nada para ela, a desvantagem de ser assim e a vantagem de fazer uma renovação. Agora, uma das coisas mais sérias que tem aí é o laptop. Se você conseguir que ela entre no laptop, que uma boa parte desse povo não quer nem o computador para elas, fede. Ela não chega nem perto, nem põe a mão. Que acha que aquilo tem mau cheiro. Então é um perigo isso aí. Então, se puder dar um jeito dela acessar o computador, arranja um laptop e ela começa a marcar essas coisas todas. Uma outra coisa que é indução. Se ela já passou da meia idade ali, já está caminhando para a terceira idade, o ideal é dar um jeito dela escrever as memórias dela. Com isso, ela muda. A pessoa que escreve a própria autobiografia, ela é ótima, principalmente se ela já está nos 60 anos. Por quê? Porque ela tem mais memória transata, remota, e não a memória recente. Ela às vezes não sabe, por exemplo, o que ela comeu anteontem na hora de jantar, mas ela é capaz de lembrar uma coisa com toda a nitidez que tem meio século aí para trás. Você está entendendo? Então, ela vai começar a ver o que tem, ela começa a expor na biografia dela esses erros todos, com a situação toda. Você não está vendo que eu estou contando aqui a opção de coisa da minha infância com a maior facilidade? Se eu for contar, eu conto minha vida inteira. Eu tenho uma memória para isso nítida. Uma coisa muito importante que eu achei em matéria de memória é o seguinte: eu sou capaz de lembrar determinado dia, na minha casa, na década de 30, o que é que eu estava fazendo para guardar meus brinquedos e o que é que tinha as impressões da parede que estava lascada e do assoalho que tinha defeito. Eu sou capaz de desenhar tudo que havia lá. E se eu começar a pensar, eu vou ver tudo. Não, aqui tinha um móvel tal, ali tinha outro, aqui tinha o lugar da água, aonde caiu a água em cima da mulher. Essa mesa aqui tinha 3 gavetas por baixo, ela esticava. Eu lembro de tudo. A janela que está aqui, como é que é? Agora veja, aquela casa com essa montagem foi feita quando eu tinha a partir dos meus 3 anos. Foi em 1935. Então, é um absurdo esse negócio de memória se você começar a pensar. Eu, por exemplo, sou capaz de sair e contar tudo. Como é que era o passeio, o que é que tinha, o tipo de poste, por que aquele poste era diferente do outro. Eu lembro de tudo que eu via, porque eu já era de detalhes, você está entendendo? Eu era detalhista. Via as coisas todas desse jeito. Agora, isso é um absurdo. Você lembrar. Agora, eu ainda estou muito bem, porque esses caras que são tipo, você sabe aí, os savantes, ou savantinos, como eles chamam hoje, esses são piores.
que eles não esquecem nada. Tem até uma mulher aí que agora ela está ajudando agora as crianças baseado nisso. Pois é. Agora, porque esse aí não esquece nada hora nenhuma. Agora, eu não sou assim. Eu lembro das coisas que eu quero. Eu não me importo com isso, eu não sofro com essas coisas. Está entendendo? E outra coisa, isso me ajudou demais no parapsiquismo. Você está entendendo? Porque com a memória boa, eu tenho rememoração quando eu saio do corpo. Eu sou capaz de ter um dicionário cerebral maior para a pessoa vir e olhar o que é que tem aqui para ela poder entrar e fazer rapport comigo. Isso me ajudou na psicografia, me ajuda na pangrafia, nos troços todos. Você está entendendo? Memória é uma coisa essencial, fundamental, indispensável e insubstituível. Uma pessoa sem memória, acabou a personalidade. Não tem mais. Acabou. É Alzheimer. A demência senil é por causa disso. O processo todo é mnemônico. Então, a holomnemônica é importantíssima nesse caso. Agora, o que é o computador? É uma extensão da nossa memória, do nosso registro. Então, se ele começa a fazer o laptop, mexer, trabalhar, aquilo ajuda. Então, você pode acessar melhor a pessoa. O microfone. Pode falar. Sr. Valdo, aí dentro desse assunto da sugestão da pessoa de mais idade escrever a própria biografia, a minha dúvida é a seguinte: é muito comum pessoa de mais idade, avançada, às vezes ser fixada no passado, tem o problema das evocações inconscientes. Por isso que é fácil escrever a biografia. Mas isso não pode ter um efeito colateral de levar a pessoa a ficar mais fixada no passado? Pelo contrário, a hora que ela escrever, você vai fazer a crítica daquilo. Você vai fazer a avaliação, o único jeito, porque ela não vai falar para você espontaneamente. Agora, desse modo aí, ela fala indiretamente. Ela não está querendo, é a solução para isso, eu estou dando. Esse é o caminho. Você mostra tudo. Então, você fala com ela, lá pelas tantas, se ela ficar muito, entende, teimosa, não sai do lugar, recalcitrante, tudo isso, você fala com ela. Você já fez uma comparação como é que era e agora? Você era mais feliz do que agora? Se uma pessoa falar, não, a minha infância eu era muito mais feliz do que hoje. Então ela jogou a vida dela toda no buraco. Vai ficar fácil você explicar isso tudo para ela. Uma pessoa que acha que a melhor fase da vida dela foi a infância, ela é um animal, né? Um animal que eu estou falando, quer dizer, ela é apedeuta. É um animal. Uma criança e animal, a diferença é mínima. Ou é, ou não é? Vamos ser, separados ao nascer. Você está entendendo como é que é? Presta atenção. Então, como é que fica? Gente, nós somos animais, mas já somos crescidos. Essa é que é a nossa diferença. Animais, vocês já são adultos. Está entendendo? Só para complementar aí, na psicologia chama isso de recapitulação da vida, que é bem saudável na terceira idade a pessoa fazer isso. Sei, mas agora... fazer essa recapitulação, que é a autobiografia que você está falando. No processo lá da metapsíquica tem uma coisa mais séria do Ernesto Bolzano, que é a visão panorâmica, que é muito mais séria ainda. Que a pessoa vai ter a visão panorâmica quando ela dessoma. Agora, esse é o máximo do balanço existencial ainda na vida. É. Por isso que a gente, de vez em quando, tem que fazer o balanço. Por sinal... Eu estou estudando isso hoje. A roda, esse povo acaba falando minhas coisas aqui. Eles ficam captando. Né? Você sabe o que eu estou estudando hoje? Inventário da TENEPS. O que vocês acham? Vale a pena falar sobre o assunto? Inventar. Cadê a Alegre? Hein? Olha lá. Não, mas ainda não escrevi nada. Agora veja, esse aí também é dos seus. Aqui é dos seus. Inventário da TENEPS. Qual a melhor técnica para desenvolver essa memorização? A melhor técnica que tem é você ler e anotar, ler e registrar. Agora, só isso não adianta. Então, há um percentual para isso. Vamos supor, para você começar, você lê 30% do seu tempo,
o tempo que você está disponível para a intelectualidade, para o seu mental soma, o corpo do discernimento. Então você dá 30% para a leitura, 30% para o registro e 40% para a reflexão. Na hora que você for refletir, você não pode ter caneta na mão e nem teclado. Entendeu não? Então você senta e fica quieto. Tem até uma das técnicas nossas, que além da imobilidade física vígil, é a pessoa passar, por exemplo, 5 horas de manhã, só refletindo, sem anotar nada. Ela só pode anotar 5 horas depois. Então, por quê? Você deve pensar mais do que ler. Você está entendendo como é que é? E pensar mais do que registra. Esse é que é o caminho. Então, eu estou dando aí uma coisa para começar. Agora, com o passar do tempo, você pode ter 20% de leitura, 20% de registro e 60% de reflexão. Refletir é o processo mais sério que tem, porque aí é que aparecem as ideias, é quando você acessa as centrais extrafísicas da verdade, enfim, você expande o seu processo, sua cabeça. Esse é um caminho. Vê se tem lógica aqui que eu estou falando, não vai no meu bico, mas pondera, você vai ver que é, não tem outro jeito. Agora, outra coisa, as leituras. Vê se você diversifica a leitura, mas faça aquilo que interessa a você. E saiba ler o livro. Tem livro que é besteira, você começa a ler, não interessou, ou é bobo, ou é pobre, ou está cheio de erro, você passa para outro. Tem muito livro. Lá na biblioteca nossa, aí, que é a holoteca, tem tudo, é só você chegar lá e ver. Vale a pena. Você agora, ultimamente, está sempre aí. Você está morando em Foz, não? Tá? Então você está voluntariando na Apex. Pois é, então acabou. É o Apex, eu sei, eu já via trabalhar, e via trabalhar com computador, não sei o quê, não é isso? Ele é bom nisso. Aperta o homem. Agora, vê se ele está lendo direito. Vamos ver. Ele é um rapaz, está cheio de vida, precisa de melhorar aí. Ainda não tem nenhum cabelo branco, de modo que a gente pode começar a mexer com ele para ele ter cabelo branco. Meus irmãos são todos grisalhos. É mesmo? Você sabe que tiveram meu sobrinho aqui. Hoje eles já estão tudo cabeça branca, mas tem um deles, que é o Elvésio, ele tinha mais ou menos 20 e poucos anos, já tinha fios de cabelo branco na cabeça. Ele hoje está com a cabeça quase toda branca. Vocês viram quando ele chegou? Não tem não. A parte do Siqueira, que ele é do pai. O Siqueira não tem. Não, a minha turma é muita gente que tem, começa a ter aquela cintada. Você olha o meu filho que ele já está assim. Tem. É o jeito, né? Agora ele sempre foi muito forte, o Elvésio. O Elvésio sempre foi muito forte. É o tal. Não tem que andar? É o tal negócio. É o tal. Prioridade compulsória. De modo que vou apertar o ombro para ver se ele está lendo direitinho. Você lê bem inglês? Não. Então aperta ele nisso. Você lê espanhol bem? Sim, dá para... Portunhol não, eu falei espanhol, Spanish. Hoje em dia a gente aperta o homem. Hoje em dia a gente tem Como é que ele quer virar, chegar lá na Apex sem falar pelo menos umas 3 línguas aí? Não vai aparecer esse povo, como é que fica? Hoje em dia eu me viro, né? A gente tem que ler em inglês, ler em espanhol. Tem umas pessoas boas aqui para dar aula de inglês, é bom apertar o homem. Na última webconferência tinha gente do Uruguai e dos Estados Unidos. Pois então, como é que fica isso? Pois é. Quer dizer que você está falando na base de sinais, né? E o Jane. O negócio é esse, né? Tá certo? Valdo, pode falar. Na fatologia caberia a gente colocar as manipulações? Mas veja, aí não é bem manipulação, tá? Um pai, às vezes, ele está pensando que ele está salvando o destino do filho. Não é bem uma manipulação, a gente não pode carregar nas tintas num assunto desse. Não é bem. Entendi. Agora, a coisa mais séria da indução inicial é com a gente. Eu estou trabalhando aqui também, em primeiro lugar, com vocês, adultos. Nós ainda temos muita besteira aqui, né? Tem paciência. É muita bobagem que tem aqui. Mesmo na sua área, por exemplo, da saúde, está cheio de casos, você sabe disso. Está cheio de mitos.
Agora, o problema nosso é combater a mitologia. É muita superstição, muita bobagem que tem. Aprender de orelhada, né? Que a gente fala na faculdade. É de orelhada, pô, então. Não, eu aprendi a música de ouvido. Entende como é que é? Isso é duro. Pode falar. Comentar o limite da concessão com compliciamento. Olha, aí é você que vai ver, né? Dentro das condições, a pessoa, a personalidade, o temperamento dela, a situação como é que é, e ajudar. Agora, você está falando a sua condição de professora para criança, por exemplo? É isso? Ou a sua condição de adulta para outro adulto? Adulto para adulto. Pois é, no adulto você abre o jogo. Eu uso uma terapia que chama impacto terapia. Fratura exposta e soco no queixo. Para mostrar a situação. Abre as veias da pessoa. É a abertura das veias. Veias abertas. Entendeu? Hein? Aí vai dar um mar de sangue. O mar de sangue é o tal que eu vi na época do Mao Tse Tung lá na China. Ao sair de lá da Macau, eu vi o povo debaixo do mar, debaixo da água do mar. Foi terrível. Mas você quer falar alguma coisa? Faz favor. O senhor podia destrinchar um pouco mais isso que o senhor falou para ele, das proporções do investimento no mental soma, né? De 40, de reflexão... Não, isso é para ele começar. O ideal, isso ainda está muito grosso. Por isso que eu falei, no fim, você faz 20, 20 e 60. Que a coisa mais séria é você pensar. É a pensionização. Agora, você quer que entre mais detalhes. A primeira coisa, retilinearidade da pensionização. Pensa nisso, que assim você já vai lá na frente. Aí pode diminuir os 60. É porque, assim, o que eu penso também... Você lembra quando você começou a ler os negócios do helenismo, o que eu te falei? Eu falei um monte de coisa sobre isso. Agora, valeu a pena aquilo? Não, com certeza. Aquilo fez o meu pensamento ficar totalmente... Mudou bem mais tudo, né? Mudou você hoje é outro patamar, mudou, não é isso? Mudou bastante. Agora, veja, eu vi o jeitão dele e falei assim, você tem que estudar o helenismo. Helenismo é o processo da Grécia antiga, sabe? A Grécia gloriosa. Então, eu mesmo emprestei livro para ele ler. Tudo sobre os gregos. Você está entendendo? Com a coisa toda. Até ele entender alguma coisa. Não, mas ainda é pouco, tem que ler mais. Agora, você leu uma batelada de livros, né? Talvez mais de algumas dezenas, né? Eu li bastante, ainda estou lendo, né? Ainda estou lendo. Até lendo, porque o negócio é muito grande. O processo da Grécia não é fácil. É o clássico. Em parte, é o passado nosso, né? Nele específico. Não, mas eu acho que o helenismo é para todo mundo, que é a base de qualquer coisa que a pessoa pense em erudição, tem que entender o helenismo, né? Tudo a gente tem alguma coisa nesse sentido, não é fácil, né? Então a gente tem que abrir o olho. Mas, pessoal, aí eu queria entender essa condição da reflexão. Por exemplo, a pessoa não necessariamente ela tem que parar ali e fazer... A reflexão ela é contínua durante o longo do dia, né? É contínua, mas o problema é esse. É ela pensar mais tempo do que lê, mais tempo do que escreve. Agora, não pode riscar a leitura fora e nem o registro. As três coisas tem que levar direito, ao mesmo tempo. Isso é que é o importante. Agora, o que eu falei ali no início, para começar, para ele se interessar, então ele tem que ler um pouco mais, está entendendo? Até se enfronhar, ele ficar mais gabaritado para ter uma visão maior e chegar na cosmovisão. A intenção é essa. Não, porque dentro de tudo que o senhor já falou até hoje, essa condição de falar assim, de 40% da reflexão ser maior até do que a leitura, é uma coisa que é impactante até, né? Porque dentro do que a gente pensa, mas o certo é isso. A condição da leitura. Agora, para quem está começando, às vezes não é. A pessoa pensa muito pouco, ela não deduz por si mesma. O processo é de dedução, não é indução. Ela tem que deduzir aquilo que ela leu, tirar a conclusão, fazer as inferências. O processo todo é essa finalização para fechar o pensamento. Isso às vezes falta. Agora, onde é que, por exemplo, o debate entra dentro desse contexto? O debate é para... O debate é a briga para chegar às ideias. Agora, vamos ver os consensos.
Então, a hora que chegou no consenso, veja se você, desde o início, estava naquele consenso. Se não estava, você ficou depois? Quando chegou na inferência final, que levou para o consenso, você mudou o seu pensamento ou não? Debate é mudança de pensamento, é transformação. Se não houve, tem alguma coisa errada. Se você todo dia vai a um debate e fica tudo do mesmo jeito, escuta, você aqui com as tertudes, de vez em quando você muda as suas ideias, não muda? De vez em sempre, né? Então acabou. E isso é debate. Se uma pessoa vem aqui e sai tudo do mesmo jeito, depois de um ano está do mesmo jeito, eu falo assim, ó, vai para outro lugar, abaixa no outro centro, porque esse terreiro não é o seu. Tem que ir no outro, te vira, dá um jeito. É aquilo que o americano chama drop in another place. Você está entendendo como é que é? Mas olha, você queria falar alguma coisa lá atrás? Você já foi, né? Eu acho que nós chegamos lá já. Pode falar. Na crescendologia da página 58, o senhor coloca o crescendo patológico criança na miséria, adulto miserê. Eu já li alguma coisa que tem uma tese que é assim, ó, a criança quando não tem, por exemplo, casa, quando ela chega na fase adulta, ela não valoriza a casa, seria o contrário disso daqui. Aí eu queria que o senhor comentasse. Mas agora o problema todo não é só isso, não. O caso todo é que a pessoa, às vezes, a reação também é essa aqui que eu estou dando. Pois é, por isso que eu queria saber por que o senhor escolheu essa relação vamos entender. A criança na miséria e o adulto miserê. Ele, em vez de ensinar, dá um computador, dá brinquedo para a pessoa, ele fica só na conversa para não gastar dinheiro. O professor. Você está entendendo? É o adulto miserê. Você acha que isso é pior do que aquele que vive? Muito pior do que qualquer outra coisa. Mas agora vamos examinar a situação. Eu estou falando uma criança miserável. Está na miséria. Está entendendo? Ela não tem recurso. Então, o que adianta o professor chegar e começar a falar se não dá recurso para ela desenvolver os talentos que ela tem? É pedagogia. Eu estou falando para que deu o William. O William estava ali, desapareceu, ele desmaterializou. É que eu estou colocando. Mas o caso todo é o seguinte, é o William. É que eu estou na cronêmica da pessoa que passou miséria na infância, quando vira adulto. O senhor está colocando na simultaneidade. Eu estou pondo em tudo. Em tudo. Entendi. Esse é mais amplo, então. Agora, é isso que eu queria entender. Por que tem esse crescimento? Sobre esse aspecto, tem lógica para você? Não, sim. É porque eu queria saber por que o senhor escolheu esse crescendo. É isso. Pode falar, Délio, por favor. Professor, em termos de mídia, a mídia ela gera uma indução muito forte na infância, na adolescência, sempre, né? Seria interessante colocar na fatologia alguma coisa como indução midiática, alguma coisa assim, para ficar claro o processo da mídia e a sua influência, a TV pode colocar desde que a Rosa aprove. Indução midiática. Talvez é o caso, sim. Principalmente vocês são da mídia, eu não sou, eu só tenho online. Outra questão. Que de certa forma. Entende? A outra questão seria, a gente poderia trabalhar com um detalhismo, alguma coisa como terapeutologia, e colocar alguns tipos de terapia, a própria consciência terapia? Não, isso aí não precisa muito, não, porque a gente já está falando muito de educação e outras coisas também. A terapia já está intrínseca em si no... A mídia talvez era o caso, para clarear mais. Tá bom. Agora, ó, tem aqui outras perguntas, deixa eu seguir, porque a coisa está aumentando aqui. A indução patológica sempre envolve vampirismo? Olha, às vezes não. Às vezes a pessoa ela faz a indução patológica, mas a intenção dela é boa, principalmente com aquilo que nós chamamos de consciência energívora. A energívora, ela gosta da energia da pessoa, que ela se sente bem com o rapport, de se aproximar daquela pessoa. E ela, às vezes, aquela presença dela já é indutora, ela já induz, é indutiva. E isso, então, é um vampirismo que ela não sabe que ela está fazendo vampirismo. Então, a gente tem que descontar o processo, que não é bem assim, depende da situação. O pai de um rapaz me pediu ajuda por saber que eu estudo a conscienciologia. Seu filho tem epilepsia e está com hepatite medicamentosa. Fui ler
sobre o sintoma da epilepsia e senti grande compaixão por esse rapaz. A família é católica. O senhor acha que a consciência terapia pode ajudar esse rapaz? Olha, a consciência terapia pode ajudar tudo que ajude a consciência. Esse fato aí, epilepsia é um processo, antes de mais nada, de consciência. Então, é lógico que pode ajudar muito. Agora, é preciso examinar, ver com calma, e outra coisa também séria. Um epilético não pode deixar de tomar remédio ou mudar a medicação sem a consulta do especialista que segue aquele médico da família, o médico de confiança. Isso, então, tem que ser levado também em consideração, aí no caso. Agora, ó, vale a pena sim. Agora, se tem chance de vocês consultar consciência terapeuta, vale a pena. Toda pessoa detalhista tem boa memória? Nem tanto. Eu já vi gente que até queria ter. É detalhista, mas esquecia tudo. Essa pessoa que eu conheci, que examinei muito, ele era um marceneiro. Então, ele é daqueles que colocava o desenho de da enxó, entende? Do serrote, tudo de pendurado, bonitinho, para ele ver se estava tudo correto. Na hora que ele ia fechar a oficina, que era a marcenaria dele, entende? Ele olhava, se faltava um, ele ia buscar, porque ele esquecia de tudo. E outra coisa, às vezes esquecia debaixo da mesa. Ele, uma vez, me falou que jogou um enxó no lixo. E aquilo sumiu. Aí ele foi olhar no lixo, estava enxó, que ele jogou. Você sabe o que é enxó, né? Que negócio de fazer assim. Agora, então, vocês vejam, isso aí mostra que nem toda pessoa detalhista tem boa memória. E esse cara era um gênio em matéria de marcenaria. Entende? Tudo certinho, tudo bonitinho. O detalhismo dele era uma coisa de doido. A gente olha muito isso nas junções dos móveis. Se o marceneiro é bom, as injunções têm que ser perfeitinhas. E não pode ter curva, não pode ser torto, não pode ser nada. Esse era assim. Mas ele esquecia as coisas. Outra coisa, ele esquecia os aniversários. Às vezes ele esquecia a hora. Eu mesmo cheguei lá e falei assim, ó, seria bom você ter um relógio de parede aqui. Que você às vezes está esquecendo os horários que você tem, as coisas que você tem que fazer. Põe um relógio. Agora, ele trabalhava só com mais 2 pessoas. Então, para ele era fácil. No entanto, ele não tinha memória para isso. Agora, era um grande profissional. Quando uma CONSREL dá a vida a uma criança que tem um nível evolutivo superior, ocorre aí, inevitavelmente, uma indução à evolução automática, forçada e inversa, pois a mãe ou o pai ficam reféns em parte de seus filhos? Poderia comentar? Não. Quando acontece um caso desse, a pessoa já vem para salvar a família nuclear. Então, já entra ali para melhorar. É uma mini proex, às vezes, ou alguma coisa nesse sentido. Então, a pessoa tem que examinar e ver o que é que se passa. Sinto lapsos de memória no cotidiano. O que fazer para eliminar esse processo? Não, aí a primeira coisa é o seguinte, preciso saber por quê. Qual a causa dos lapsos? Tem que ver a sua idade, o que você come, como é que é o seu sono. E, se tiver qualquer coisa, consultar o médico para ver se você pode tomar o ginkgo biloba, e tomar o remédio que é que o médico toma, e não aqueles que o farmacêutico receita. Tá certo? Que tem o ginkgo que tem por aí que não presta, que ele é muito suave. Agora, o outro é que funciona. Se for tomar o outro que os médicos funcionam, ele é mais caro, mas no máximo em 3 meses a pessoa vê que melhora a concentração mental e a memória dela. Agora, uma coisa, a pessoa deve tomar assim 2, 3 meses, depois parar um mês inteiro, para aliviar o processo da digestão gastrointestinal e parte hepática da pessoa. Porque esse remédio com ginkgo, conforme a pessoa às vezes mexe no fígado, etc. tal. A pessoa logo vê isso. Se ela, por exemplo, amanhecer com a boca amarga, é porque tem alguma coisa que o remédio está fazendo mal para ela. Tá certo? Agora, o caso todo é esse, mas antes disso, tem que examinar como é que é o sono da pessoa, se ela atende bem a carga horária de sono, se tem uma alimentação bem balanceada, se não está faltando coisa. E depois, então, se não tem jeito, tomar algum remédio desse sentido. Valdo, a Sociedade Brasileira...
A Sociedade Brasileira de Cardiologia proibiu, ou não está mais indicando, a pessoa manipular medicamentos, tanto de pressão, quanto de colesterol, de nada. Então, está contraindicado no Brasil o uso de medicação manipulada. Sabe que eu era contra isso desde a época da odontologia? Eu vi coisa do Arco da Velha. É um perigo. Agora, essas manipulações que vocês estão fazendo para fazer genérico, é um perigo esse genérico que aparece por aí. Você não sabe como comprovar que é aquilo. Por isso que eu falo, essa minha história aí, você deve tomar o remédio que o médico toma. Chega perto dos médicos, são seu amigo, e pergunta, vem cá, você já viu esse remédio? Você toma? Que aí ele vai dar qual é a marca comercial do remédio que ele toma. Aí você toma o dele, porque esse você pode confiar. Isso, eu aprendi isso quando era acadêmico, medicina. Mas tem muito remédio que tem muito corante. Então, para você tomar todo dia, por exemplo, eu comprei o ginkgo biloba. Tem corante. Aí eu prefiro mandar manipular, porque eu tenho uma fórmula que o médico homeopata me passou e eu não tenho problema nenhum com ele. Então, há casos e casos, entendeu? Está nas diretrizes, né? Agora, o geral, ele tem razão, sabe? O geral, a gente não pode generalizar isso aí, não. Você tem cuidado. É perigoso. Mas não faz efeito, Valdo. Não faz efeito. Que tem 20 suave. miligramas. Eles comem 20 miligramas. Aí, põe 2 miligramas. Como é que você vai provar que tem 2 20? miligramas? 2 miligramas. E muito mais barato o remédio. Aí a pessoa sai comprando tudo, né? O negócio é esse. Agora, estuda a indústria farmacêutica, é um problemão. Pode falar. Eu não sei se já foi comentado na fatologia, na primeira linha da página 58, a dificuldade de a Consim sair do bloco de ideias e o bradipsiquismo. A dificuldade de a Consim sair do bloco de ideias e depois o bradipsiquismo, que você está querendo saber? Isso. Por exemplo, a dificuldade de sair do bloco de ideias. Eu já falei isso aqui muito. Por exemplo, uma das coisas mais fáceis que tem de fazer um diagnóstico é ver se uma pessoa muda logo alguma ideia ou não. É só você fazer um teste com ela. Alguma coisa que, a partir desse instante, ela não pode fazer mais. Você observa se ela conseguiu mudar aquilo imediatamente, ou se daqui a um ano ela ainda está mudando. Você vê logo. Então, a pessoa que muda de bloco, ela é rápida, ela quase sempre tem taquipsiquismo, ela quer renovação, ela é aquilo que eu estava falando aí, o contrário, neofílica, ela não é neofóbica. Ela quer uma coisa nova, ela é reciclante. Então você vê logo as reações que ela tem. Agora, outra coisa, uma pessoa que está acomodada e que não sai do bloco, é aquela que vamos dizer, conservantista, conservadora, estagnada, quase sempre ela é interiorota, ela é a priorística, ela já tem ideias, ela está cheia de preconceitos, você está entendendo? Enfim, ela tem uma série de mitos que ela já estratificou. Aquilo já foi criado como lei absoluta e definitiva para ela. Então, ela é dogmatizada e dogmática, entende? Então, você vai ver a diferença na hora de um processo com o outro. Agora, a mudança, quando a pessoa muda, ela começa a ter efeito e ela vai ter uma reciclagem, há uma renovação disso. Com essa renovação, a coisa muda. Agora, o bradipsiquismo é que conserva a pessoa mais sem mudança. Está entendendo? Porque ela raciocina devagar, as outras estão tudo renovando depressa, ela vai com calma, ela custa decidir. Às vezes ela tem, por exemplo, uma síndrome da dispersão, ou ela é decidofóbica, entendeu? Ela tem medo de decidir imediatamente. Ela consulta todo mundo, até o cachorro da casa dela, se vale a pena mudar aquilo ou não. Então, é um problema isso aí. Existe pessoas que podem ser mais taquipsíquica externamente, mais para as ressex, e mais bradipsíquica internamente, para mudança intraconsciencial. Existe isso? Existe isso, mas isso são as pessoas que não querem mudar por algum processo. Por exemplo, pirraça, birra, está entendendo? Está intestada do ponto de vista de cotoveloma. Isso pode acontecer, por causa da emoção. E a pessoa quer mostrar alguma coisa contra a outra. Aí é um processo da objurgação. Ela está fazendo uma conta contra a outra.
ela está defendendo um ponto de vista com muita veemência e paixão. Aí pode ser. Agora, ó, uma pessoa que é taquipsíquica, ela é taquipsíquica. Não adianta, não vai ser diferente. Uma pessoa que é bradipsíquica, ela é bradipsíquica. Ela é assim, ela não vai ser diferente. E só vai mudar se essas pessoas quiserem. E outra coisa, isso não muda de uma hora para outra. Precisa, às vezes, anos, uma pessoa mudar. Qual é a média? Por exemplo, chega uma pessoa, você viu, não, a média dela, ela é normopsíquica, não é uma coisa nem outra. Para ela mudar, às vezes precisa de 2, 3 anos para ela raciocinar mais rápido ou qualquer coisa. Agora, uma coisa muito boa é o seguinte, é arranjar companhias que sejam diferentes dela. Ela é bradipsíquica, arranja pessoas que sejam taquipsíquicas. Ela vai ter que acompanhar alguma coisa, senão ela vai ficar na rabeira, vai ser lanterninha. Ela não vai querer ser rápido de nada. Ela vai fazer mais força. Entendeu? Então, a companhia, às vezes, pode ajudar demais nisso. Chega-te aos bons, que pelo menos você vai ver se você é boa mesmo ou se está para trás. Você está entendendo? Esse é o caminho, né? Como é que é? Será uma exceção. E você será uma exceção. Chega-te aos bons, que você vai ser uma árvore. Pode falar, Rui. Professor, aqui na estrangeirismologia, sim. Poderia ser incluído aqui a expressão imprinting? Imprint? A estampagem. O imprint é da criança, mas veja, o imprint, a gente não pode estar reclamando do filhote. Você está entendendo? Mas não é como indução inicial, né? Aqui cabe, como indução inicial, cabe. O imprint que é isso. Uhum. Mas agora, ó, o pato não tem culpa dele seguir o professor. Tá certo? É o Lawrence. Uhum. Professor, a principal indução inicial do maçom, por exemplo, seria a iniciática? Qual seria o principal problema, assim, relacionado na maçonaria? Não, não é iniciática. Tem um negócio mais sério. Você sabe, eu sou mestre maçom. Eu sei. É o companheirismo. Mas em termos de... Não adianta falar nada. É o companheirismo, fim de papo. Hein? Eu falo tanto positivamente como negativamente, porque é o companheirismo. Tem maçom que só pensa com maçons, só vive com maçons, só reage com maçons. Ele não sabe viver com outras pessoas. Esse é errado. Isso seria então é o corpo fechado. Você está entendendo como é que é? Isso é pior do que a questão da iniciática que existe lá dentro. Não, a iniciação existe em tudo quanto é coisa. Por exemplo, no holociclo tem iniciação. Qual que é? Fichamento. É o primeiro que a gente faz. Ver a caligrafia da pessoa, tudo tem iniciação na vida. Você vai a uma escola, como é que chama a iniciação de uma escola, de um curso? Exame de admissão. Outro nome é vestibular. Que iniciação maior do que esse? Eu fiz exame de admissão no curso primário, no curso ginasial, no curso de odontologia, no curso de medicina, e outra coisa, cheguei no Japão para fazer aquilo que era considerado um pós-graduação, e fizeram também uma sabatina violenta. Está entendendo? Senão, eles não admitiriam. Só aí, ó, tem 5 admissões que eu fiz. Ambientação. Pois é. Não, mas agora, o nome correto mesmo é a semiologia, né? É a anamnese da pessoa. Isso é que manda. Entende? E outra coisa, eu falo muito nas parasemiologia, que é a mais séria ainda, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma visita lá, o Igor está doido para ir lá na Interlúdio. Então, ele está querendo fazer o vestibular. Agora, precisa de ver onde é que está sendo feito esse vestibular para ir à Interlúdio. Ele vai acabar chegando lá, ele insiste. Uma excursão dessa. É um bordejo pela Interlúdio. De algumas, a meia hora lá. Não mais do que meia hora, tá certo? Professor? Sim. Aqui. A fatologia, a penúltima linha. Olha, seu horário está em cima da... Olha lá, 14h14. Veja, ela está impressionante hoje. Pode falar, vamos em frente. O anacronismo emocional
e a estagnação afetiva. Onde é que está isso aqui? Penúltima linha da fatologia. Da página A 57. penúltima. Página 57. A estagnação afetiva? Isso, e o anacronismo emocional. Queria que o senhor O comentasse. anacronismo emocional. O anacronismo emocional é aquela pessoa que fica com um nível de emotividade ou de sentimento o mesmo de sempre. E ela não sai daquilo. Ela, então, pensa no passado, sentindo o passado do jeito que é. Está entendendo? Ela não caminhou para isso. Já pensou se eu estivesse no passado escrevendo a lápis até hoje? Eu estava perdido, não está? Agora, estagnação afetiva é a mesma coisa. Aquela pessoa que gosta da Igreja Católica, estudou a opção de coisa, e na procissão do encontro, ela carrega no ombro o andor da santa. Até hoje, de gravata, paletó, tudo arrumadinho. Você quer mais estagnação do que isso? Nesses casos, professor, como é que a gente faz para auxiliar, para essa pessoa poder sair dessa estagnação emocional? Fazer uma reciclagem, mostrar para ela uma renovação, principalmente através de exemplos lógicos, racionais, para ela ponderar o que se passa. E, se for possível, fazer aquilo que nós chamamos, que é o problema de você mostrar o que você acha, através do exemplo. Como é que chama isso? Verbação. Pensa nisso, verbaciologia. Mostra isso para ela, é o jeito. Porque ela está aprisionada nesse sentimento lá do passado. E outra coisa, uma pessoa que é prisioneira, ela é... refém. Ela precisa de assistência. Ela não tem a mesma força do outro que é o aprisionador. O algoz, sempre, em tese, ele tem mais força do que a vítima, do ponto de vista de estrutura física, animal. Agora, por exemplo, a vítima, quase sempre, é superior ao algoz, do ponto de vista consciencial. Agora, o problema é julgar uma coisa com outra. Saber como fazer isso. Agora, a posição física é uma coisa muito séria. O algoz, com a metralhadora na mão, ele tem uma força terrível. O outro que não tem arma nenhuma, e nem tem refém, nos filmes tem que ter refém. Tem que pegar alguém como refém. Aí ele não pode atirar. O refém tem que ser a mulher do cara que está com a metralhadora, senão não dá certo. Isso é filme americano. Então, veja, a situação é essa. Nós temos que estudar e por aí. Né? Não dá certo. Mas o que você queria falar? A questão da memória. Você já escreveu sobre isso e comentou também recentemente aqui na tertúlia. É mais fácil você fazer na projeção, uma projeção com alvo mental com uma pessoa do que com uma ideia. Sim. Né? Ou, quer dizer, pessoa, depois acho que local, depois ideia. Seria mais ou menos nessa ordem. Né? Isso. A minha pergunta é o seguinte, a gente muitas pessoas aí estão com tema de pesquisa. E eu queria ter algumas projeções relacionadas ao tema de pesquisa de PROEX. Como é que dica que você poderia dar para facilitar isso? Examina isso que eu falei. Você já notou qual é o denominador comum disso que eu falei, não? Rapport. Não é. Não? Não. Você tem uma ideia? Ô, Kátia, a pergunta toda é o seguinte, eu falo, você quer fazer rapport com alguém, ou quer chegar em algum lugar, energia, ou quer ter um alvo? Qual é o alvo essencial? Em primeiro lugar, pessoa, consciência. É mais fácil. Segundo, local. Terceiro, ideia. Qual é o denominador comum desses três? Consciência. Energia. Afinidade e companhia. Não, porque às vezes... Está vendo como é que é difícil o povo entender? É imagem, gente. Imagem. Você esquecer disso. Vê se tem lógica aqui que eu falei. Não vão no meu bico. Por exemplo, a pessoa, a imagem é muito mais fixa. O cenário já é secundário, mas é fixo. Agora, uma ideia, ela é abstrata. É abstrata, esse é o problema. Presta atenção na questão da imagem. Uma imagem abstrata é muito mais difícil. Então, veja só, é um sonho de consumo, não sei quando eu vou conseguir, mas eu tenho isso como meta. Eu queria ver o que você poderia dar de dica. Eu queria ter uma projeção onde eu visse um planejamento de PROEX. O que poderia fazer, considerando esse critério aí, para facilitar isso, para criar o rapport para isso? A primeira coisa é, através da TENEPS, você casar-se com o amparador extrafísico. Para ele abrir
caminho em alguma coisa da assistência que você está fazendo. Aí você tem duas portas, o amparador e a assistência. A chance vai ser maior de você obter algum sucesso. Eu não vejo outra saída, não. A TENEPS, gente, é uma porta aberta ao desenvolvimento parapsíquico. Vamos pensar bem nisso. Porque eu queria ter algo tipo a projeção que você conta lá com o Tancredo, que ele estava simulando, estava preparando. Agora, para você encontrar uma coisa daquela, você tem que ter muitas projeções antes. Entendeu? Porque aquilo é complexo. Primeira coisa, você não pode ter medo nenhum. Você não pode estar pensando em processo emocional quando estiver projetado. Senão, em vez disso te ajudar, vai te piorar tudo. Você tem muito cuidado com isso. Agora, gente, qual a melhor forma de superar a decidofobia? A melhor forma de superar a decidofobia é a pessoa colocar na cabeça o seguinte: eu tenho que decidir, mesmo se eu errar, porque é errando que a pessoa aprende a acertar melhor. Então, ela decide mesmo para quebrar a cara para ela aprender. Se ela quebrar a cara umas 3 vezes, ela vai aprender. Na 4ª vez, ela vai decidir em cima do lance, já sabendo o que se passa. É muita gente que não faz nada porque tem medo de errar. Quem tem medo de errar, já está errando. Vocês estão entendendo ou não? Quem tem medo de errar, já errou há muito tempo, já vem errando. A situação é cronicificado de erro. Agora veja, nós temos que ter disposição, coragem, valentia, abertura, abertismo consciencial para enfrentar qualquer coisa, mesmo que seja errado. Se for um erro, a pessoa conserta depois, ela vai ver como é que é. E outra coisa, é muito bom que erre para ela ver como é que ela vai acertar. Como é que uma pessoa pode crescer se ela não souber o que é certo e o que é errado dentro das coisas que ela vai fazer? Não tem jeito. Agora, gente, eu queria falar uma coisa para vocês. No domingo, agora, nós temos lei da projeciologia. Agora, ó, hoje é aquela nossa história antiga, porque a gente mudou. Então, veja, hoje nós temos 20 verbetes novos, tá certo? Tem 10 novos, 10 antigos, 10 novos, mas são 20 verbetes. Pessoal, antes da leitura dos verbetes, queria informar que temos 5 recados. Vou solicitar para todos ser objetivos e breves. O Everaldo, a Côncius, o Rodolfo da Pex, o Cícero e Eduardo Martins. E queria informar aqui que 59 pessoas assinaram o livro de presença, 25 pessoas votaram online e o professor Valdo respondeu 14 perguntas online. Pode ler. Seu balanço. Verbetes novos. Antagonismo extremo. Casa do intelecto. Estatística motivadora. Estilo exaustivo. Fenomenologia holossomática. Incompatibilidade da conscienciologia. Irrompimento do psicossoma. Poder ideológico. Psicosfera projetiva. Técnica tertuliária. Verbetes antigos. Antimodelo. Banco da salvação. Banco de esperma. Banco de leite humano. Desintermediação. Interesse transempresarial. Presumibilidade. Princípio coloquial. Refinamento formal. Técnica da sexta. Bom, pessoal, eu gostaria de dar um aviso para vocês referente ao ECP2. Então, reforçar o convite para o ECP2, que vai acontecer do dia 26 a 28 de setembro, ou seja, daqui 2 semanas, não, só uma semana no próximo, né? Aqui em Foz do Iguaçu, com o EPCOM Moacir Gonçalves. Quem tiver interesse, por favor, se dirija à recepção, que lá a gente passa maiores informações. Obrigado. Pessoal, gostaria de convidá-los a todos, quem gostaria de passar por uma experiência de Consciência Cobaia, que a Consus estará fazendo Consciência Cobaia no dia 1º e 2 de novembro. Ok, obrigada. A Apex
Associação Internacional da Programação Existencial, todos já conhecem, mas eu estou falando para os tertulianos, estará realizando neste sábado e todos os sábados às 15h30, uma hora depois da tertúlia, está realizando palestras públicas online. Para ter acesso, basta acessar o site da Apex, www.apexinternacional.org. Para as pessoas que perderam as palestras anteriores, já está o arquivo no site para vocês baixarem ou assistirem. Muito obrigado. O tema da palestra online é Programação de Vida na Maturidade. Será diretamente de Porto Alegre, ok? Um grande abraço a todos. Boa tarde a todos. Também gostaria de convidá-los para participar do curso Biografologia. Então, esse curso, nós vamos estar trabalhando aí principalmente com o paradigma consciencial, né, na pesquisa da biografia e passando também metodologias de pesquisa, estudo de vidas e a gente poder aprender muito com a experiência de outras pessoas, como que, sobre a ótica da conscienciologia, nós podemos até aperfeiçoar a própria assistência mesmo no processo de pesquisa de biografias. São várias biografias que vão ser apresentadas e estão todos convidados. A data do curso, ele vai ser em 2 módulos. O primeiro módulo vai ser dia 4 e 5 de outubro. O segundo módulo é 29 e 30 de novembro. Mais informações vocês podem procurar qualquer voluntário da Apex. Obrigado. Pessoal, só um recado em relação à heterocrítica amanhã. O curso vai começar às 8h30, em ponto, tá? Então, vocês, por favor, cheguem amanhã às 8 da manhã, até todo mundo se acomodar. Levem os livros de vocês, o Cristo Espera por Ti e o Avesso de um Balzac, tá? Vocês podem querer fazer alguma consulta num ou no outro. O curso é todo focado no Avesso de um Balzac. Tá? Então, confirmando amanhã às 8h30, quem não se inscreveu ainda dá tempo, tá? Tem vagas ainda, e até amanhã.